tenha quantas ações você consegue cuidar. O que é diversificar, o que é pulverizar e o que é fazer uma verdadeira diversificação. Ou seja, você está diminuindo o risco e deixando seu retorno muito próximo. Ele ganhou o prêmio Nobel, cara. Não é possível que você não vai ler o documento dele lá de 12 páginas. Ele ganhou o prêmio Nobel com isso. Aí ele tá estourando de rentabilidade lá, 40% de valorização. E ele ganhou o quê? 40 centavos. Exato. R$1. O que adiantou? Nada. Se o investidor ele pudesse, na verdade, o investidor ele deveria ter um limite de ações que ele poderia comprar ao longo da vida, que isso com certeza faria com que ele estudasse muito mais, né, e escolhesse boas empresas. E no Brasil acaba sendo mais trivial você pegar empresas que já se provaram, né, e estão em setores mais seguros. Sobre diversificação de carteira em número de ativos, a gente tem opiniões de grandes investidores totalmente diferentes, né? Sim, É verdade. Isso é muito pessoal. É verdade. Por exemplo, o próprio Peter Lynch, ele fala assim, ó, tenha quantas ações você consegue cuidar. Ele tinha no fundo dele muitas ações, muito mais do que 40 ações. Tem ações que você consegue cuidar. O Warren Buffett fala normalmente que o problema do investidor pequeno é a diversificação. Você tem que ser mais concentrado. Sim. Ele defende a concentração. Aí você pega, por exemplo, um cara aqui que eu admiro muito, que é o Otávio, que é o gestor do fundo Guepardo. Ele fala assim, pô, a minha carteira nunca vai passar de 14 ações. Então, depende muito do seu modelo de investimento. Mas todos eles, independente de quantas ações eles têm, eles sempre falam a mesma coisa. Tem que saber cuidar da empresa. Então, você tem que saber analisar. E aí eu pego pessoas, agora que eu tô fazendo as análises dos membros, é engraçado, cara. É engraçado. Porque assim, ó, eu faço também. É o cara que acompanha o canal, né, cara? Exato. E aí você vê lá 50 ativos, cara. O cara não vai ler isso aí. Eu não consigo ler tudo isso, cara. Como é que o cara vai ler? E isso é 50 ativos só de ação e fundo imobiliário. O cara que não trabalha com isso não consegue. Não, eu vou te falar, o cara que trabalha com isso, eu analista de ações, se você não é um profissional de mercado, então, pô. Não, e até pegando só um gancho no que você está falando, as pessoas também às vezes se confundem muito com o que é diversificar, o que é pulverizar e o que é fazer uma verdadeira diversificação. Porque se você fala assim, um cara chega para você e fala assim, Igor, eu tenho no meu portfólio 20 ações. Tá diversificado ou não? Depende. Você vai falar, depende. Por que depende? Porque se você tiver 20 bancos, não tá diversificado. Aí tem estudo isso aí nos Estados Unidos, né? Entre 15 a 35 ativos num portfólio. Isso é o que o pessoal fala. Entre 15 a 35, você consegue ter, aí vai depender do que você escolhe, essa mitigação quase que total do risco específico. E aí parte para você conseguir, então, beleza. Se você quiser colocar isso no radar, de 15 a 30, começa a escolher o que você quer ter. Aí você vai para Ações Brasil, aí você vai para ETFs, aí você vai para mercado imobiliário, pode ser FIIs, pode ser REITs lá fora, aí você vai um pouquinho para cripto, se você quiser, você vai um pouco para ouro. E aí você começa a montar o seu portfólio a partir disso. Quantas ações eu consigo acompanhar no dedo? Eu, Bruno. Hoje eu tenho 11 empresas diferentes na minha carteira, falando de Brasil. Eu tenho 22 ativos totais, mas eu tenho 11 no Brasil. Já acho que está quase no limite, já acho difícil, já estou começando a achar difícil. Por isso do médio de alocação, né? E quem ensina sobre isso, assim, de maneira absurda é o Rei Dalio. Tem um livrão aí, galera, se vocês quiserem, chama Princípio de Rei Dalio, parece uma bíblia mesmo. Aí você vai e pula lá para a página 77. É onde que ele fala sobre o Santo Graal. E olha que legal, ele criou o Santo Graal depois ele ter concentrado o ativo dele e do fundo dele em poucos ativos e ter perdido muito dinheiro. Ele ficou endividado e tal, e falou, pô, eu preciso dar uma diversificada, só que de maneira eficiente. E aí ele criou um modelo de diversificação que compunha correlação negativa. Então você ter, por exemplo, ações brasileiras e ações dos Estados Unidos, não é só porque é para você ter dólar para correr menos risco do Brasil. Não, tem correlação negativa também. Em alguns momentos lá vai fazer sentido você aportar lá e deixar de aportar no Brasil. Em alguns momentos vai fazer sentido você aportar aqui e deixar de aportar lá. E você pega uma carteira simples de fazer backtest, 50% IBOV, 50% SP500. Você joga isso no longo prazo, o SP500 vai estar um pouquinho acima, o IBOV um pouquinho abaixo, mas a carteira que tem 50-50, ela vai estar muito próximo do SP500, com muito menos volatilidade. Ou seja, você está diminuindo o risco e deixando seu retorno muito próximo. A gente tem que parar de pensar só em rentabilidade. E aí a gente usa Markowitz para explicar isso. Exatamente. Pô, ele ganhou o prêmio Nobel, cara. Não é possível que você não vai ler o documento dele lá de 12 páginas. Ele ganhou o prêmio Nobel com isso. O que o Markowitz fala? Não faz sentido a gente querer só rentabilidade. É muito mais importante você escolher um ativo. Por exemplo, se Markowitz fosse entrevistado hoje aqui nesse podcast e você perguntasse para ele assim, você prefere ter 30% de rendimento ao ano ou 12% de rendimento ao ano? Ele ia falar, depende. Exato. Quanto de risco eu tô correndo com esse 30%? Porque se eu falar para você que você vai ganhar 30%, expectativa de ganhar é 30%, mas seu risco é, sei lá, 90% de você perder seu dinheiro. Não faz sentido, é o risco da ruína. Eu posso ganhar 30%, 3, 5, 10 anos seguidos. O portfólio não é para o resto da sua vida? No 11º, se eu perder 90%, eu tô lá, o cara que tá ganhando 12 todo ano com um risco muito menor, tá muito melhor do que eu.
Então é sobre você manter uma rentabilidade boa, que vai multiplicar o seu capital, só que correndo o mínimo de risco possível. E aí que é a correlação negativa. E por isso que chama Santo Graal dos investimentos, né? Que teoricamente é o único almoço grátis do mercado, que você vai diversificar de maneira eficiente seu patrimônio. O Warren Buffett, que é o próprio cara que fala que concentração tem que ser feita, você abre o portfólio do Warren Buffett, da Berkshire lá, não é um ativo. São mais ou menos 9, 10 ativos. Quando ele fala de concentração, e aí ele junta isso com o que o Philip Fisher fala, que ensinou muito para ele, o Graham e o Graham não, esqueci o nome do rapaz que faleceu, o Charlie Munger. O Charlie Munger e o Philip Fisher auxiliou muito o Warren Buffett a transicionar de investimentos, que ele aprendeu com o Graham, era Deep Value Invest, aí foi Value Invest, depois Quality Invest. Então ele foi mudando, transacionando. Por isso que o Léo que investe hoje, eu não sei se o Léo de 60 anos vai investir do mesmo jeito que o Léo que investe hoje. A gente vai melhorando cada dia mais. Até hoje o Warren Buffett nas cartas anuais... adaptando a sua realidade do momento. E o do local também, né? Exatamente. Então, o Warren Buffett, a maior parte das concentrações dele em Coca-Cola, em Apple, não foi porque ele ficou aportando pau. Não, foi que ele aportou e valorizou. E aí ele concentrou. Você tem que ter coragem de deixar concentrado também, se for por valorização. Tem que fazer taking profit às vezes, mas o que ele fala sobre concentração é mais sobre isso. Então o Warren Buffett, ele é um cara muito caricato, é o maior investidor de todos os tempos. Ele nunca escreveu um livro, né? E aí, quando ele solta frases, são frases icônicas. É verdade. E aí, se você não interpreta direito o que ele falou, você vai meio para um caminho errado. Então, quando ele fala, você tem que concentrar seu patrimônio. Beleza, mas vamos entender o que ele fala sobre concentração mesmo, de verdade. E aí, é muito mais sobre não cortar as rosas do que você pegar e adubar só uma rosa. Você aduba 10 rosas, quando crescer não corta. Não é sobre, coloca adubo só naquela rosa que você confia mais. Então, tem que tomar cuidado sobre essas interpretações também, né? Na minha opinião, diversificação é o mínimo para todo mundo. E aí, só para falar o que o Bruno falou ali, 10 ativos. 10 ativos, na minha opinião, é o ideal. O ideal. Já foi feita uma pesquisa, inclusive uma monografia assim, que eu uso para explicar quase sempre assim, da parte de diversificação, que os caras fizeram um estudo com 2.340 carteiras no Brasil, assim, com um tempo de intervalo muito bom, foram 16 anos. Aí o estudo foi feito lá de 2000 até 2017, por aí. E aí eles chegaram na conclusão, com a carteira ótima de ações, seria de 8 a 15 ativos no Brasil. Então bate mais ou menos com aquilo que o Bruno falou. E aí, olha só que legal. O Bruno, ele tá quantos anos, Bruno? Eu vou fazer 27. 27. Dia 19. Tem alguns ativos que ele ainda tá conhecendo. Tem alguns ativos que daqui 5 anos para ele vai ser muito fácil ele analisar, que hoje é difícil. Então, conforme o tempo vai passando, você tem capacidade de analisar mais empresas. Exato. O problema é que o cara que começa hoje, ele quer ter 10 ativos. Ele quer ter 15 ativos. Não faz sentido. E olha que é pouco, né? O problema é que a galera tem 30, não sabe analisar. Então, quando você vai analisar uma empresa, você colocar dentro da sua carteira, você não é um mês de análise. Não é 2 meses de análise. Você tem que analisar um tempo, né? Eu vim namorando BR Partners quase 1 ano e meio. Eu também. E aí depois coloquei na carteira, graças a Deus subiu, né? Mas se não tivesse subido, eu ia continuar aportando. Eu também. Porque aí eu conheci o modelo de negócio, agora eu sei como que é que funciona e agora eu confio na empresa. Então as próximas análises de BR Partners é muito mais fácil para mim do que foi a primeira, entendeu? Eu passei 1 ano estudando. Não, e fora essa questão, acho que também as pessoas têm que voltar a entender o seguinte. O pessoal pega exatamente essa frase, já recebi muitas vezes. Quando eu falo da diversificação no canal, o cara fala, legal, esse cara tá falando em diversificação, mas vamos falar o que o Warren Buffett falou, tem que concentrar. Isso é tão superficial, o cara não conseguiu nem entender o que o Léo falou aqui da frase dele, que ele vai acabar tomando uma decisão errada com base num pedaço da frase do Warren Buffett que ele nem conseguiu saber exatamente o que ele estava falando. Mas vamos supor que o Warren Buffett tenha falado isso mesmo. Concentrar a melhor coisa do mundo. Concentrar a melhor coisa do mundo para ele. Que o cara, numa distribuição normal, o que é uma distribuição normal? A maioria das pessoas está no meio. Você tem as pontas, né, os outliers. O cara que é muito, muito bom, o cara que é muito, muito ruim. O Warren Buffett é muito, muito bom. Você não pode pegar a exceção e colocar como se ela fosse a regra. Então, o Warren Buffett é a exceção. Não dá pra gente falar, todo mundo vai fazer igual o Warren Buffett. Não, vamos fazer todo mundo conforme a maioria. O que a maioria faz? Diversifica o portfólio, entendeu? Os fundos, os gestores, os investidores em geral. Então, acho que tem um pouco dessa visão também. Não precisa ser um Warren Buffett para ser milionário, né, cara? Não precisa ser o Warren Buffett para ser milionário ou para investir bem, aposentar. Né? Ou para conseguir aposentar, entendeu? Se eu fosse o Warren Buffett, eu estaria feliz, claro. Todo mundo estaria feliz. Mas eu sei que não sou. Então, eu vou fazer o que funciona para a maioria das pessoas. O que funcionou na história. Que eu apelidei de base que funciona. Você pode apelidar de outra coisa. Entendeu? E é isso. Diversificar um bom portfólio com bons ativos, com foco em longo prazo, sem imediatismo. Acabou. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, aproveitando que a gente está dentro desse tema de diversificação. Porque
geralmente quando eu vejo as pessoas pulverizando demais a carteira, comprando ativos demais, elas concentram ali em 10, 15 ativos, e geralmente o que estende muito a carteira são pequenas comprinhas, né? O cara vai comprando, ouviu alguém falar de alguma empresa, ele vai e compra. Compra. Exato. Porque o cara vai tentando gerar convexidade, só que quando ele vê, ele já tá com, sei lá, 30 ativos que ele nem sabe o que as empresas fazem. E às vezes é uma posiçãozinha muito 0,8% da O carteira. que vocês acham disso? Não, e às vezes ele acerta nisso aí. Que ele comprou um pouquinho. E aí, ele começa a comprar de tudo um pouquinho. Por exemplo, peguei uma carteira do canal que o cara tinha, se eu não me engano, uns 20 e poucos ativos de ações. E aí ele tinha uns 7 ativos, uma ação. Então ele comprou Auren a R$7 uma ação. Ele comprou BR Partners a R$13 uma ação. Aí ele tá estourando de rentabilidade lá, 40% de valorização. E ele ganhou o quê? 40 centavos. Exato. R$1. O que adiantou? Nada. Então, se ele tivesse estudado, tivesse realmente confiado no projeto, no negócio lá, pô, o negócio da BR Partners é top. Não, eu confio mesmo aqui em Auren, mesmo com a dívida absurda, eu confio e tal, eu quero. Enfim, se ele tivesse aportado de maneira, né, realmente um aporte, não uma apostinha, tem muita gente que trata a bolsa ainda como aposta, né? Se ele não tivesse feito isso, ele teria aumentado realmente a rentabilidade dele. Aí tá lá bonito, isso é para massagear a ego. Olha, essa ação aqui subiu 40% da minha carteira. Aí você vai ver o valor nominal, R$1 o cara tá ganhando, não adianta de nada. Não, e o que eu acho que as pessoas têm que entender é você tem que montar posições robustas numa carteira diversificada. Eu acho que é aí às vezes que o pessoal não entende. Como assim montar uma posição robusta numa diversificada? Entendeu? É você ter uma posição grande em empresas, mas com uma carteira diversificada a ponto de você não correr um risco específico muito grande e não ter R$1 em cada ação da bolsa, por exemplo. Porque aí primeiro, isso não é diversificação, isso é pulverização. E uma posição não é robusta, então pode valorizar, pode triplicar, não vai mudar nada, entendeu? Acho que essa é a visão também que o pessoal tem que ter. E aí que volta, na minha opinião, acho que o mais importante. Quando você analisa uma empresa e você tem a convicção de que, racionalmente, aquilo faz sentido para sua carteira, a partir do momento que você criou essa convicção, você vai acompanhar essa empresa ao longo do tempo e você vai fazendo aporte, de pouquinho em pouquinho, dependendo da realidade de cada um, é R$200, é R$1.000, é R$2.000. Aí você vai aumentando aquela posição, aumentando. Aí você aumenta aquilo, vai chegar um momento que você vai falar, pô, essa posição já tá robusta na minha carteira, mas mesmo assim você não tem só elas, tem outras, entendeu? Então acho que essa visão, parar de querer fazer apostinha, olhar racionalmente para um negócio que você acredita por longo prazo. Porque senão, cara, apostinha, vai lá, compra Ambipar agora, compra Raizen, compra Azul, compra Gol, compra Oi, faz uma apostinha aí, pô, faz sentido isso numa carteira previdenciária? Não faz, entendeu? Essa que é a visão. Analisem as empresas, criem posições robustas numa carteira diversificada. Parece que são opostos, mas não são. Você pode ter uma posição robusta numa carteira diversificada.